vamos ver agora alguns conceitos aí importantes para o início do nosso curso. Então, uma outra diferença importante entre o AutoCAD e o Revit é que o AutoCAD vai trabalhar com layers e blocos, como nós já vimos nos cursos anteriores. O Revit, ele trabalha com família, tá ok? Então, aqui os elementos construtivos, eles são divididos em famílias. Por exemplo, você vai ter a família das paredes, você vai ter a família das portas, vai ter a família das janelas e assim sucessivamente. Qual que é a boa notícia aí para você que está iniciando no Revit, que está migrando do AutoCAD? Você não vai mais precisar ficar se preocupando com as cores dos layers, por exemplo. Muitas vezes, sem querer, nós desenhamos, por exemplo, a parede, que no arquivo template que eu disponibilizo para vocês é naquele cian. Muitas vezes, por exemplo, você desenha na cor amarela, sem querer. Então, a parede, na hora que você vai plotar, ao invés dela sair com uma espessura grossa, como requer um desenho arquitetônico, ela vai sair fina, porque amarelinho no meu arquivo template é uma linha mais fina. Tudo bem? Só que assim, cuidado aí, porque o Revit não é tão perfeito aí como a gente pode pensar inicialmente. Tá? A partir do modelo 3D que ele gera, os cortes e as fachadas aí que são gerados, o que acontece? Eles não atendem de forma satisfatória às normas do desenho arquitetônico, principalmente aqui a nossa BNT. Então, isso daí requer alguns ajustes. E qual vai ser o programa que você vai usar para ajustar, para dar mais precisão ao seu desenho? Exatamente, o programinha aí que a gente gosta tanto, né? Que é o AutoCAD. Então, é o que eu digo. Não esqueça do AutoCAD, tá ok? O AutoCAD você vai usar ainda muito aí pela frente, tá ok? Uma outra dificuldade também que eu encontrei, que várias pessoas estão encontrando no Revit, é questão de configurar. Antes da gente começar a desenhar, nós temos que configurar vários parâmetros no Revit. E somente com o passar do tempo é que nós passamos a nos acostumar com esses parâmetros. E vamos surgindo, nós vamos enriquecendo os nossos arquivos no passo a passo. Os menus e os comandos também eles são mais complexos e detalhados em relação ao AutoCAD. Agora, não pense que só porque o Revit vai gerar cortes e fachadas de forma automática que você não precisa entender de desenho arquitetônico. Precisa sim. Você tem que ter conhecimento das técnicas, da forma de representação, você tem que ter conhecimento de técnicas e sistemas construtivos. Por quê? Porque se você não tiver conhecimento disso, você vai apenas dar uma raspadinha aí em tudo que o Revit pode te oferecer. Você vai apenas engatinhar, você vai ter perspectivas bonitas, nada além disso. E as planilhas de materiais? E o quantitativo? E, por exemplo, o orçamento completo? Tudo que a tecnologia BIM pode te proporcionar. Se você não estudar desenho arquitetônico, sistemas construtivos, você pode ficar até no SketchUp, por exemplo, que é bem mais fácil que o Revit. Tá ok? Nenhum preconceito, eu acho o SketchUp maravilhoso, mas para fazer perspectivas, o lado técnico, eu acho o Revit muito melhor. Tá ok? Uma outra questão fundamental também é que todas as alterações do Revit são feitas no quadro de propriedade dos elementos. Tá ok? E nós vamos ver com bastante detalhe esse item durante o curso. Então, como que são os elementos, por exemplo? O que a apostila do AutoCAD do Revit, o que a Autodesk diz em relação a isso? Olha só. Ao criar um projeto, pode-se adicionar elementos de construção paramétricos do Revit ao projeto. Relembrando, o que é paramétrico? Você pode parametrizar seus desenhos, ou seja, um desenho, um elemento paramétrico quer dizer que quando você muda um item, por exemplo, a largura, ele vai mudar automaticamente em todos os locais do projeto. Então, o Revit classifica os elementos por categorias, famílias e tipos. Então, olha, vamos observar essa figura aqui para entender melhor. Por exemplo, você tem aqui a categoria colunas. Só que as colunas são divididas nas famílias, colunas redondas e colunas retangulares. De que tipo? Uma coluna redonda de 450 milímetros e uma coluna redonda de 600 milímetros. A partir destas daqui, eu posso criar outras. Eu posso criar a de 700 milímetros, a de 500 milímetros. Aqui é a mesma coisa, colunas retangulares. Qual o do tipo? Coluna retangular de 450 por 600 e uma coluna retangular de 600 por
750 milímetros. Quando você quer criar ou modificar esta coluna aqui existente, por exemplo, você vai ter que ir até o quadro de propriedades desses elementos e mudar as medidas, tá ok? Você vai ver com mais detalhes aí ao longo do curso. Então, pessoal, vocês podem perceber aí que a forma de projetar está mudando, né? Não é mais como ali no AutoCAD, por exemplo, se você quer modificar uma coluna, você vai usar o comando alongar, o comando stretch, ou o comando offset, por exemplo. Então, quanto mais rápido você absorver aí os novos conceitos do Revit e ir se desligando gradativamente aí do AutoCAD, do método de trabalho do AutoCAD, que é mais manual, que é mais ali na raça, mais sucesso você vai ter aí com o Revit. Não é para você abandonar o AutoCAD, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que na hora que você estiver manipulando o Revit, você tem que esquecer um pouco, momentaneamente, pelo menos, da forma como você faz no AutoCAD, porque a forma de trabalhar é bem diferente. Tudo bem? Bem, pessoal, eu procurei então passar para vocês os conceitos que eu acho fundamentais para iniciarmos o curso de Revit. Porém, tem muitos outros termos, muitos outros conceitos que vocês precisam entender. Então, como que isso se dará? Você pode estudar um pouco mais, de forma mais aprofundada, indo lá no blog plataformabim.com.br e você vai encontrar esses termos aqui mais abertos, com uma explicação um pouquinho mais detalhada. Olha só, o que é uma categoria, o que é uma família, o que é um tipo, o que é uma instância, os tipos de elementos também. Você pode clicar nesse quadro aqui para ele ampliar. Quer mais detalhes ainda? Quer ficar mais expert ainda em Revit? Vá então até o meu site construir.arc.br, baixe esta apostila aqui, olha, Introdução ao Revit, que foi feita a partir do guia do usuário do Revit 2012, que foi feito pela Autodesk. O senhor Manuel Lemos, ele configurou, ele organizou tudo em um arquivo PDF para ficar de mais fácil manipular. Então, você baixa essa apostila, olha, essa apostila está aqui. É material original da Autodesk, tá ok? E você tem todo aqui, ó, tudo detalhado para você se aprofundar. É a primeira apostila que eu acho importantíssimo para você estudar. Principalmente aqui, olha, esse item 4, entendendo os termos do Revit, tá ok? Mas leia tudo se você tiver um tempinho. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar a interface do usuário, na aula 4, ok? Vamos ver detalhadamente cada um desses itens. Então, pessoal, até a aula 3.3, quando nós vamos estudar os tipos de arquivos do Revit. Até mais!